Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre figuras de linguagem, que, como eu disse na aula passada, é diferente de funções da linguagem. E eu vou fazer um esquema mais ou menos parecido com a aula passada. Eu vou apresentar as figuras de linguagem, vou falar a diferença entre elas e as funções, já que vocês já conhecem as funções. Mostrar como que essas figuras aparecem no vestibular, com que frequência e quais são elas detalhadamente. Eu não vou citar todas, nem explicar todas, porque são muitas, mas eu vou citar as principais e as que a gente mais usa no dia a dia. Primeiro eu vou começar diferenciando funções da linguagem de figuras de linguagem. Funções da linguagem, como eu disse na aula passada, são o objetivo da nossa fala ou da nossa escrita. Então, se eu quero passar um caráter informativo, tem a função referencial. Mas as figuras de linguagem, elas são diferentes, porque elas são a própria mensagem, elas são a própria fala, a própria escrita. Eu vou listar as figuras de linguagem mais importantes, que a gente mais usa no dia a dia, e depois eu vou explicar cada uma delas. Então, eu vou falar da comparação, metáfora, metonímia, personificação, antítese, paradoxo, onomatopeia, hipérbole, elipse, pleonasmo, assonância, aliteração, eufemismo e ironia. A primeira figura de linguagem é a comparação. Ela sempre é feita de forma explícita, ou seja, ela sempre usa comparativos mesmo. Por exemplo, ela usa o como, tal qual, então vai falar: essa comida é tão boa quanto a outra. Isso é tão divertido como ir brincar. Coisas assim. Então, sempre vai ter esse elemento explícito, que é o como, tal qual, tão, e etc. É importante ressaltar que esses elementos são explícitos porque nós temos outra figura de linguagem que também é feita a partir de comparações e que não, essas comparações não são explícitas, não tem esses conectivos óbvios. Então, essa figura de linguagem é chamada de metáfora. Se você diz a vida não é um mar de rosas, você está fazendo uma metáfora e você nem percebe. Por quê? Você está fazendo uma comparação, a vida ser um mar de rosas ou não. Então, você poderia fazer uma comparação explícita falando a vida não é como um mar de rosas, mas você fala a vida não é um mar de rosas. Então, você está fazendo uma comparação, mas não tem nada explícito ali mostrando que tem um conectivo que vai dar a entender que é uma comparação. A metáfora muitas vezes tem um tom poético, porque não é um sentido que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, eu lembro quando eu estava no 6º ano e minha professora pediu pra gente fazer um exercício construindo metáforas, e eu fiquei desesperada, porque parecia um negócio muito poético pra mim. Até que um amigo meu, um colega meu, falou assim: o beijo é o petit gâteau do amor. Ficou muito poético, mas não foi nada difícil. Tipo, ele pegou uma comida que ele gostava e comparou com um beijo, mas ele não usou nenhum conectivo pra falar. O petit gâteau é como um beijo no amor, para o amor. Ele pegou uma comparação até que simples e transformou numa coisa super poética. Então pode parecer poético, mas as referências que as pessoas fazem ao criar uma metáfora podem ser mais simples do que vocês pensam. Já a metonímia, que é outra figura de linguagem, ela não se trata de comparações, ela se trata de substituições. Como assim? Eu vou pegar uma parte e substituir pelo todo. Ou seja, em vez de eu falar que eu estou lendo um livro escrito por Machado de Assis, eu vou falar eu li Machado de Assis. Outra situação que também é metonímia, quando a gente pega um objeto e troca pelo nome da marca. Por exemplo, em vez de você falar que vai pegar um curativo, você fala que vai pegar um band-aid. Não necessariamente o curativo que você tem em casa é um band-aid, mas você vai falar que vai pegar um band-aid. Você fala que vai passar cotonete, em vez de falar haste. Nem sei o nome, tá vendo? Porque é um nome que a gente nem usa, porque a gente só fala cotonete. Cotonete, na verdade, é uma haste flexível. Quem que fala que eu vou limpar meu ouvido com uma haste flexível? Ninguém, né? A gente fala cotonete. Então isso é uma metonímia também. A gente tá trocando o produto pela marca. Até mesmo quando a gente fala que vai beber um suco, a gente não vai beber um suco, a gente vai beber uma garrafa de suco, vai beber um copo de suco. A gente tá, querendo ou não, substituindo o termo. A gente vai beber uma quantidade de algo, a gente não vai beber aquele todo. Então a gente tá pegando uma parte e substituindo pelo todo. Tudo isso é exemplo de metonímia. A próxima figura de linguagem também é bem conhecida por nós, pelo menos eu uso bastante,
que é a personificação, ou pode ser chamada de prosopopeia também. Eu prefiro dizer personificação porque o nome já dá uma dica do que é. A gente pega características humanas de pessoas e coloca em seres inanimados ou animais. Por exemplo, eu adoro falar que a minha cachorra tá sorrindo pra mim. Minha cachorra não sorri. Sorrir não é uma característica de cachorros. Mas pra mim, ela tá sorrindo pra mim quando ela abana o rabo, quando ela coloca a língua pra fora, expressa certa felicidade. Outra coisa, quando a gente diz que a lua está beijando o mar, super poético, né? Mas a lua não beija, então é impossível isso acontecer. Como eu adoro fazer relação de música com a matéria, eu não podia parar de pensar em uma música do Zeca Pagodinho, já que a gente tá nesse assunto de personificação. Tem uma música dele que chama Carro do Ovo, que fala que a galinha chorou de felicidade quando viu o carro do ovo. Então assim, né, a galinha não chora de verdade, muito menos de felicidade. Mas como nós somos humanos, a gente gosta de colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos em tudo que a gente vê. A próxima figura de linguagem é chamada antítese. Esse anti já dá uma ideia contrária. Quando tiver uma antítese, vai ter numa mesma frase, numa mesma fala, uma relação oposta. Então, quando a gente fala relação de amor e ódio, é uma antítese, né? Ou quando a gente fala faça chuva ou faça sol, estarei lá. Ou quando você fala que é 8 ou 80, ou é nada extremo ou é muito extremo. A antítese pode ser muito facilmente confundida com o paradoxo. Porque o paradoxo também tem uma comparação, aliás, tem duas ideias opostas na mesma frase, no mesmo espaço. Porém, a antítese, ela tá claramente falando uma coisa ou outra. Já o paradoxo são duas coisas opostas que são a mesma coisa. Como assim? Por exemplo, quando você fala que a melhor companhia para mim é a solidão. Se você tem uma companhia, você não pode estar solitário. Então, isso é um paradoxo. Você está definindo a sua companhia como uma solidão. Você está pegando um oposto e relacionando diretamente ao outro, não opondo os dois. Muito fácil a gente ver paradoxo em poesias, em músicas. Tem uma poesia do Drummond que ele fala: estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Se você arranca seus olhos, você não vê. Mas é uma poesia, né? Não é um sentido literal que você está dando ali. Uma frase que compara bem antítese e paradoxo. Se você fala dormir é difícil e acordar também, isso é uma antítese. Agora, se você fala estou dormindo acordado ou estou sonhando acordado, isso é um paradoxo. Outra figura de linguagem é a onomatopeia. Essa a gente não encontra na fala, só se a pessoa quiser fazer uma sonoplastia, assim, representar com sons alguma coisa que ela tá falando. Eu faço muito isso, mas enfim, né? A onomatopeia é aquilo que tá no gibi, por exemplo, quando um carro bate no outro no gibi e faz crash. Aquilo é uma onomatopeia. Ou quando você vai tossir e tá escrito coffee coffee. Você nunca vai falar coffee coffee na vida real, mas na escrita, para representar esses sons, a gente usa a onomatopeia. Porque, né, como tá escrito, a gente não consegue ouvir o que tá acontecendo. Por isso que a gente tem que escrever alguma coisa que lembre o que seria esse som reproduzido na fala. A próxima figura de linguagem é a hipérbole. É justamente o exagero. Ai, eu vou morrer de fome se eu não comer agora. Isso é uma hipérbole. Ninguém vai literalmente morrer de fome se não comer agora. Você está exagerando, você quer muito comer, mas não é um ponto que você está morrendo. Ou estou morrendo de rir. Ninguém morre de rir, mas você está rindo tanto que parece que você vai morrer. Enfim, é sempre um exagero, assim, um negócio absurdo de acontecer literalmente, sempre alguma coisa no sentido figurado, nunca vai ser no sentido literal. Porque é o que eu falei, ninguém morre só de rir ou morre de chorar. Quando a gente fala, nossa, ela demorou 80 anos pra chegar em casa. Ela não demorou 80 anos pra chegar em casa, ela só demorou muito porque o trajeto foi longo ou qualquer outro motivo. Eu já falei milhões de vezes pra ela parar. Você não falou milhões de vezes, você deve ter repetido umas 5, mas 5 já é muito em determinada situação e você cansou, então por isso você tá exagerando. Nós temos uma figura de linguagem que é o contrário, assim, total da hipérbole, que chama eufemismo. O eufemismo é quando você quer ser o mais, assim, polido possível. Então tudo que você não quer é exagerar. Você não quer ser direto, você quer ir por outro caminho para não ofender a pessoa. Por exemplo, quando a gente fala que meu avô bateu as botas.
Você não quer falar, ai, meu avô morreu, meu avô faleceu. Você tá usando um termo mais suave, assim, pra não dar aquele clima pesado, tipo, ai, meu avô acabou de morrer. Você fala, ai, meu avô bateu as botas, né? Então, não fica aquele clima meio constrangedor na conversa. Então, assim, o eufemismo é pra suavizar. Então, não necessariamente é para não ofender alguém, mas é pra tornar aquela situação mais leve. Isso pode ser usado até pra doenças mesmo, porque às vezes você pode ofender alguém se você chama, por exemplo, de um termo que historicamente foi um termo pejorativo para as pessoas. Então, por exemplo, em vez de você chamar a pessoa de aleijado, que é um termo muito pejorativo, muito usado assim numa situação de falta de respeito mesmo, você usa deficiente. Então, é um deficiente físico. Falar aleijado é um negócio pesado, é um negócio que não traz uma imagem boa necessariamente. Porque você fala aleijado, você já tá julgando a pessoa. E é só falar deficiente físico, não é nada complicado, não é nada que vai mudar a sua vida. E você não precisa ser preconceituoso, você não precisa ser capacitista. Então você fala o termo correto, que é deficiente físico. E isso, querendo ou não, é um eufemismo, porque você não está tornando aquela situação pesada, você não está tornando aquilo uma coisa incômoda. Então, por isso que é um eufemismo. Bom, mudando para a próxima figura de linguagem, eu vou falar sobre o pleonasmo. O pleonasmo é aquela figura de linguagem que você usa quando você fala a mesma coisa duas vezes, sabe? Uma questão que você não precisa repetir a palavra, você está repetindo. Por exemplo, você fala que você vai sair para fora de casa. Se você vai sair, já é para fora, né? Ou se você vai para fora de casa, você vai sair. Então você não precisa repetir esse para fora, usar esse mesmo termo que significa sair também. Sabe um pleonasmo que todo mundo usa e apesar de ser considerado errado, né, na norma culta da língua, todo mundo usa, inclusive cineastas, baseado em fatos reais. Se é um fato, aquilo é real. Então, para que você vai repetir o reais? Isso só prova que a norma culta é um mito, ninguém realmente utiliza aquilo o tempo todo. Porque se ela realmente fosse algo que a gente teria que seguir estritamente para ser considerado um bom falante, quantas pessoas a gente não ia falar que falam errado porque elas falam baseado em fatos reais? Ou eu vou adiar isso para depois. Todo mundo fala isso e isso não é errado, todo mundo entendeu o que eu tô falando. Eu só tô sendo repetitiva, redundante. Vou citar alguns exemplos de pleonasmo que a gente fala muito e que são totalmente redundantes, a gente não precisaria falar outra palavra. Então, fato verídico, assim como fatos reais, um clássico, há muitos anos atrás. Esse há já indica que aconteceu, então não precisaria falar o atrás. Isso faz muito mal a si mesmo. Se já é a própria pessoa, não precisa falar o mesmo. Habitat natural. Habitat quer dizer o lugar natural daquele bicho, daquele animal. Então, você não precisa falar habitat natural. E por aí vai. Então, assim, são coisas que a gente vive falando, só que na verdade são redundantes. A gente tá falando duas vezes quando poderia estar falando uma. A próxima figura de linguagem também é bem comum a nós, que é a ironia. A ironia pode estar na fala, na escrita. O discurso irônico, ele sempre tem essa intenção. Então, a pessoa nunca vai fazer uma ironia sem querer, como o pleonasmo ou a hipérbole, ela faz assim, sem pensar. A ironia sempre é muito bem pensada. E a ironia sempre significa o oposto daquilo que eu tô falando. Então, se você tá fazendo uma coisa errada, eu viro e falo, que bonito, hein? Com certeza eu não tô achando aquilo legal, aquilo bonito. Então, é isso que configura a ironia. Sempre vai ser o oposto do que eu realmente gostaria de dizer. E sempre na fala vai ter uma marca. A sua fala vai mudar quando você for irônico. Você nunca vai falar, que bonito, hein? É difícil você usar um tom assim que você usaria pra expressar algo realmente legal. Você faria tipo, que bonito, hein? Então, assim, até na fala a ironia muda o jeito que a gente tá falando. Por isso é bem difícil você não perceber o que é uma ironia ou não. Na escrita é mais difícil, né? Até porque às vezes você não conhece uma pessoa, você tá, sei lá, discutindo na internet, a pessoa é irônica com você, você não conhece essa pessoa pra saber se ela tá sendo irônica ou não. Então, às vezes fica aquela dúvida, será que ela tá sendo irônica? Será que ela não tá sendo? Até com amigos, você não sabe se seu amigo tá sendo irônico ou não, porque escrever é uma coisa completamente diferente de falar. Uma poesia do Mário de Andrade que ele fala assim: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor
Com certeza ele acha um amor, ele tá acabando com ela, falando que ela é uma burra que nem uma porta, mas na verdade ele não acha que ela é um amor, ele está sendo totalmente irônico. A próxima figura de linguagem chama elipse, e ela pode aparecer de vários jeitos, mas ela sempre tem o mesmo objetivo, que é omitir alguma palavra, algum verbo, algum substantivo da frase, mas a frase continua totalmente compreensível. Por exemplo, eu falo, peguei de volta meu casaco. Eu não preciso falar, eu peguei de volta meu casaco. Se eu falar peguei, todo mundo entende que eu tô falando de mim. Quando você fala, não estou alegre nem triste, você não precisa repetir o estou pra todo mundo entender que você não está alegre nem está triste. Isso até seria um pouco redundante, né? Você ler uma frase com eu não estou alegre, eu não estou triste. Então, você acaba omitindo essas palavras da frase, causando uma elipse. As últimas duas figuras de linguagem, elas têm a ver com o som também. São elas a assonância e a aliteração. A assonância, ela é a repetição de um som de vogal. Às vezes você tem um texto inteiro, assim, com uma marca muito forte no U, no A, e isso é proposital, porque é para formar um som diferente na hora de ler um poema, por exemplo, na hora de declamar um poema, torna totalmente diferente. Assim como a aliteração. Mas a aliteração não é um som de vogal, é um som de consoante. Então, por exemplo, um trava-língua do tipo 3 tigres tristes comeram um prato de trigo. Esse T é muito repetitivo e ele dá uma sonoridade diferente para a frase. Às vezes as rimas também podem ser uma assonância. Se você tem um poema inteiro, por exemplo, só com fui para a casa da minha tia durante o dia e repete esse ia, durante o poema, ele também vai ser uma assonância. Muito comum isso em poemas, principalmente em textos, né? Prestem atenção também em slams, poesias declamadas que sejam. Geralmente, quando a literação tá ali, quando ela tá no texto, ela é muito clara na fala. Porque às vezes lendo você não percebe tanto, mas na hora de falar fica um negócio muito evidente. As figuras de linguagem no vestibular também são muito diretas, assim como as funções de linguagem. Então, geralmente você vai ter um texto e nesse texto vai ser possível identificar se tem muitas hipérboles, se tem pleonasmos, ou às vezes você pega um trechinho de uma frase de um livro, por exemplo, e você identifica qual figura de linguagem é predominante ali. Talvez os exercícios mais complexos sejam de comparação e metáfora. Talvez ele peça para identificar qual foi a comparação implícita, que é a metáfora, ou a comparação explícita, que é a própria comparação. E isso você vai ter que interpretar um texto para poder entender direito. Mas outras vezes não, é só pegar uma frase ou até mesmo um texto assim que seja fácil de identificar e dizer diretamente qual que é a figura de linguagem. Enfim, gente, essas são as figuras de linguagem principais que eu considero, mas o importante é tentar lembrar dessas figuras de linguagem, tentar lembrar que elas estão, como eu digo sempre, elas estão no nosso dia a dia, não é nada um monstro de 7 cabeças que você nunca vai ver na vida. A gente sempre tá falando essas figuras de linguagem, sempre tá escrevendo. Cai bastante no vestibular, no Enem, então é bom ficar bem de olho nessa matéria, porque é algo que tá muito presente tanto na nossa vida quanto nesses exames. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter passado alguma coisa pra vocês sem ficar muito afobada. Eu tento explicar rápido, mas de uma forma que vocês entendam, claro, porque não adianta nada atropelar e vocês não entenderem nada. E é isso, eu tô aqui à disposição para dúvidas. Estudem e até semana que vem!